Olá, alunos e alunas! Esta é mais uma aula de ciências feita especialmente para vocês. Assistam o vídeo até o final e façam os exercícios. Depois de feito, mande de volta que eu estou aqui esperando as respostas de vocês. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as pandemias. O que a humanidade tem feito para prevenir e combater essas doenças que afetam todo mundo. Então, um bom trabalho e uma boa semana para todos vocês. O assunto da aula de hoje é controle e prevenção de pandemias. No mundo todo, já temos 31 milhões de pessoas contaminadas com a doença Covid-19 e 1 milhão de mortes causadas pelo novo coronavírus. Como essa doença é uma doença nova, ainda não temos remédio nem vacina, sendo que a principal forma de combate ao vírus é o isolamento social. É a única forma de evitar a transmissão da doença. Por isso, então, que se justificam as campanhas para que as pessoas permaneçam em casa o máximo que puderem, só saindo quando realmente for necessário. Essa prática de confinamento dos doentes para enfermidades infecto-contagiosas é uma prática bem antiga. Já foi usada largamente em casos de hanseníase, que é a lepra, e também de tuberculose. Até que a medicina conhecesse os agentes por trás das epidemias, como é que as epidemias se propagam, a proliferação de doenças sem controle era compreendida como um fenômeno religioso, ou então como um fenômeno sobrenatural. Na Idade Média, diante de surtos semelhantes ao que se vive hoje por causa do coronavírus, as ações se dividiam em dois eixos. Então, uma das formas era de caráter religioso. Eles viam a epidemia como um aviso de Deus sobre um comportamento a ser evitado, um castigo, passando a ideia de pecado que não é individual, mas coletivo. Outra resposta era retirar os doentes do convívio, tirando-os da cidade. Neste período histórico, ainda não havia o conceito de epidemia, mas já havia o isolamento social. O conceito de epidemia foi sendo delineado à medida em que a medicina começou a se tornar verdadeiramente um campo do conhecimento, o que só foi possível a partir do momento em que surgiram as primeiras universidades. Isso foi lá na Idade Média. Mas as quarentenas só surgiram na Idade Moderna. Com a urbanização da Europa no século XVIII, o controle das áreas de quarentena passou a ser feito via polícia sanitária. Neste caso, um representante ficava responsável por um determinado quarteirão. Uma vez por dia, ele passava de casa em casa e chamava a pessoa à janela. Quem não saía era considerado doente e acabava sendo isolado. Foram as primeiras formas de quarentena. Já na virada do século XIX para o século XX, com a produção em massa das primeiras vacinas, a humanidade conheceu então a imunização, ou seja, a capacidade de proteger as pessoas para que elas fiquem imunes a determinadas doenças. Então foi assim que surgiram as primeiras vacinas. Em casos como a gripe espanhola, pandemia que matou ao menos 20 milhões de pessoas entre os anos de 1918 e 1919, a estratégia da quarentena voltou. Então foi usada novamente a quarentena como forma de evitar a propagação da doença. Além disso, também se recorreu à desinfecção de veículos, de pessoas e de pertences associados aos doentes. Em certa medida, é o que está sendo feito agora em relação à Covid-19. Assim, então, estão sendo feitas as medidas para evitar o coronavírus e prevenir a doença. Então,
a desinfecção das mãos, lavando frequentemente com água e sabão ou usando o álcool gel, evitar aglomerações para que o vírus não circule, quando tossir ou espirrar, cobrir a boca e o nariz, evitar tocar nos olhos, nariz e boca, limpar objetos e superfícies que a gente toca com mais frequência e fazer a quarentena, ou seja, permanecer em casa para evitar a circulação do vírus. A importância das vacinas. Ainda não temos uma vacina para o coronavírus, mas desde 1940, o mundo se tornou mais urbano e menos rural, ganhou o corpo o discurso da prevenção pelo uso de vacinas das doenças passíveis de serem evitadas com este imunizante. A vacinação foi um dos mais importantes avanços científicos para a humanidade. Atualmente, a gente vê com preocupação o crescimento de um movimento contra as vacinas, um movimento antivacinal, alimentado por pessoas que não têm informação e que propagam uma ideia completamente errada de que as vacinas podem fazer mal. É exatamente o contrário. Foi somente por causa da vacina que a humanidade conseguiu erradicar a varíola, por exemplo. A varíola é uma praga que ceifou milhões de vidas durante séculos. E hoje a gente também está perto de acabar com a poliomielite graças à vacinação. Lembrando que a vacina tem sido usada por centenas de anos para salvar vidas. Então a vacina salva. Temos que ter cuidado com a fake news. A fake news mata. Diante disso, a gente não pode retroceder. É um risco de vermos de volta enfermidades que a ciência já havia dominado. Um aviso foi dado pelo sarampo. O sarampo era uma doença causada por vírus que já tinha sido praticamente erradicada e que nos últimos anos tem voltado a se manifestar em diversos países, inclusive no Brasil. Então voltou de novo a campanha de prevenção do sarampo, uma doença que praticamente já não existia mais, porque as pessoas deixaram de fazer a vacina contra o sarampo. Neste momento, a ciência está à procura de uma vacina contra o coronavírus. Quando ela estiver disponível, será a maneira mais eficaz de conter o vírus que está assustando o mundo. Então, estamos todos no aguardo da vacina contra o coronavírus, que é a única forma da gente ter segurança para poder circular, para poder ir para a escola, para poder trabalhar com tranquilidade, sem medo de pegar a doença. O que está acontecendo é um surto? É uma epidemia? Uma pandemia? Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Então, o surto ocorre quando há um aumento repentino, além do esperado pelas autoridades, de uma doença numa área geográfica limitada, ou que atinja uma população restrita, como, por exemplo, uma instituição, uma escola, uma empresa, uma igreja, um grupo restrito, como um bairro, por exemplo, uma parte da cidade. Então, isso é um surto. Por exemplo, numa escola pode acontecer um surto de piolho. Alguém transmite o piolho de uns para os outros e, de repente, várias pessoas naquele local passam a ter essa doença. Uma doença que é fácil de tratar. A epidemia. A epidemia é uma elevação brusca e temporária acima do esperado de uma doença em várias regiões próximas. Por exemplo, vários bairros de uma cidade ou vários estados de um país. A pandemia. A pandemia ocorre quando uma epidemia se espalha entre a população, atingindo grandes regiões geográficas. Pode atingir vários continentes e até mesmo o planeta inteiro, que é o caso do coronavírus no momento. O coronavírus, então, é uma doença que atingiu o mundo inteiro, por isso a gente fala na pandemia do coronavírus. Já uma endemia é a presença contínua de uma determinada enfermidade numa área geográfica delimitada,
ocorre sistematicamente em longos períodos históricos. Então, uma doença que permanece por muito tempo numa determinada região. Tá? É o que acontece, por exemplo, com a malária no norte do Brasil. E por isso, ela é considerada uma endemia. Bom, agora é a vez de vocês. Realizem as atividades no caderno, depois de pronta, e enviem para que eu possa corrigir. Vou ficar aqui aguardando as atividades de vocês. Um bom trabalho para todos.